Quando Deus quer medir um homem, quando Deus quer medir o ser humano, Ele não usa uma fita métrica para identificar qual seja a altura dessa pessoa, e nem passa uma fita métrica em volta da cabeça da pessoa. Quando Deus quer medir um homem, Ele passa a fita métrica em torno do coração desse homem, que é um lugar que eu e você não temos acesso. É ali onde Deus mede. Eu e você sabemos, ou pelo menos a maioria sabe, por todos os ensinamentos que você teve nesse tempo seu de igreja, seja ele um tempo longo ou curto, mas nós sabemos que a história da criação narra o nosso Deus criando um mundo perfeito com os seres humanos perfeitos, mas esses seres humanos escolheram caminhos pessoais, escolhas pessoais, onde eles decidiram não seguir as orientações de Deus. E aí a gente conhece ali no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, toda a miséria e todas as desgraças que foram acontecendo com a raça humana. E aí a gente vê toda uma história em rápidos capítulos de decadência. A Bíblia ela tem 2 livros no início e 2 livros no final, 2 capítulos no início e 2 capítulos no final, que são os 2 primeiros de Gênesis, os 2 primeiros de Apocalipse, que são os únicos capítulos de paz, tranquilidade e serenidade. Do capítulo 3 de Gênesis para frente começa, para quem gosta de aventura e de filmes de aventura, pega a Bíblia e vai ler. Embora tenha muito spoiler, mas você vai se surpreender. Então olha só, aí começa uma decadência total e a raça humana vai chegando assim no seu abismo, no fundo do abismo. E aí Deus decide que Ele vai destruir o que Ele criou. Quando Ele toma essa decisão, diz a Bíblia que Ele pega a fita métrica dele e mede o coração de um homem. Não está exatamente com estas palavras, fita métrica e coração, mas aparece a informação em outras palavras, e as palavras estão em Gênesis capítulo 6, o versículo 8, quando Deus decide que vai destruir o que Ele criou. Ele escolhe um homem para avisar a raça humana que a raça humana precisa se arrepender. E o versículo 8 do capítulo 6 de Gênesis está escrito assim: Noé, porém, achou graça aos olhos de Deus. Amém? É a primeira vez na Bíblia que a palavra graça aparece. E a palavra graça aparece pela primeira vez em Gênesis, e ela vai perseguir toda a narrativa bíblica, porque eu e você, a raça humana, ela não consegue sobreviver, viver, coexistir e vencer sem a graça imerecida, sem a graça de Deus. Portanto, graça não é uma ideia do Novo Testamento. Graça é um tema e uma ação divina que acontece na Bíblia inteira. E Noé é esse cara. Noé, Deus olha para ele no meio de uma geração perversa, corrompida, acabada, pecadora, destruída, e Noé Deus acha graça em Noé. Ele percebe que tem algo diferente em Noé. Se você se der o trabalho depois de ler o capítulo 6, esses rápidos versículos até o capítulo 8, você vai perceber que o pecado ali, o pecado naquela geração, não é muito diferente do pecado e dos pecados que se praticam na nossa geração. Logo na abertura do capítulo 6, está informado o seguinte: vendo os homens que as filhas dos homens, as mulheres, elas eram formosas, cada um tomou para si quantas quis, e segundo o seu gosto, e aquilo não foi agradável ao Senhor. Note, toda a bagunça social
psicológica, espiritual, religiosa, econômica, que Gênesis deixa registrado para mim e para você, é toda uma bagunça na área dos mandamentos, da vontade, da soberania de Deus, nas áreas sexuais, nas áreas do comportamento, nas áreas do caráter do ser humano. Isso desagradou a Deus. É por isso que ele vai chegar no versículo 8 e falar: mas tem um cara nessa geração que permanece fiel a mim. Amém? E é desse cara que a gente vai falar. Olha só, tenta pensar, a maioria aqui, a grande maioria, de repente até essa moçada mais nova, tem pelo menos uma história. O pessoal de uma faixa etária parecida com a minha, 30 anos. O Edu me falou que essa era uma igreja séria. E eu acreditei nisso. Olha só, muitos de vocês têm mais de uma história com a característica que eu vou narrar agora. Nós todos temos histórias que foram trágicas, que foram doídas e que foram sofridas na nossa vida. Sim ou não? Sim. Mas quando a gente fala em termos de cronologia, em termos de tempo, de história, quando eu olho para um evento catastrófico da minha vida que aconteceu há 10 anos, há 20 anos atrás, eu estou emocionalmente distante daquele evento. Portanto, agora eu olho para aquele evento com lucidez, com calma, porque eu já sei como o evento começou, como eu suportei e como ele foi concluído pela graça de Deus. Só que na época, quando eu estava no meio do olho ali do furacão, eu fazia perguntas do tipo: será que Deus se esqueceu de mim? Eu varava as madrugadas orando, fazia jejuns, ia nas campanhas, porque eu não sabia de onde me viria e quando viria o socorro na minha vida. Não é assim? Hoje, 10 anos depois, eu tenho o benefício de falar daquela história sem sofrer o estresse, o medo, o pavor e o terror que eu enfrentei na época. Porque hoje eu tenho controle. Eu conheço o começo, o meio e o fim da história e sei quais foram as lições e a essência daquela história para a minha vida. Sim ou não? Não é assim? Você tem dessas histórias, não tem? É isso que está acontecendo em Hebreus capítulo 11, versículo 7. O autor de Hebreus, ele ouviu, ele leu sobre a história de Noé. E ele consegue, em um versículo, no versículo 7 que a gente leu, colocar a essência da história, porque ele não tem as influências emocionais, os medos e pavores que Noé enfrentou. Então ele tem o conforto de sentar, pegar o seu pergaminho, pegar a pena, esperar que o Espírito Santo inspire e gastar tinta no capítulo 11 de Hebreus. O capítulo 11 de Hebreus, que é conhecido para mim e para você popularmente como a galeria dos heróis da fé. E para mim, se tem um cara que dá para a gente aprender algumas coisas fundamentais para a corrida da fé, esse cara é Noé. E é com ele que a gente vai aprender. E nesse versículo, a primeira marca que aparece para quem vive a corrida da fé, e entenda, a corrida da fé é diferente de qualquer outra corrida. A corrida do Bolt é uma corrida que ele precisa ter a disciplina dele, o biotipo dele, as qualidades dele, e ele sai em disparada e chega na frente. Depende daquilo, dessas virtudes. Mas quando coloca essa palavrinha de 2 letras, fé, muda tudo. A corrida da fé é diferente das outras. A corrida da fé depende da soberania de Deus. Você não corre sozinho. E a primeira marca é essa. A corrida da fé, ela precisa ser divinamente instruída, que é como começa o texto.
Olha só, pela fé, Noé, divinamente instruída acerca de acontecimentos que ainda não se viam. Se você quer correr com Deus, você precisa depender de Deus. Amém? Você precisa se submeter a Deus. Noé foi divinamente instruído. Isso não é para qualquer um, mas é para todo mundo. Curioso, né? Não é para qualquer um, mas é para todo mundo, porque Deus instrui. Então ele é divinamente instruído. Então, pela fé, eu preciso começar a caminhar, e eu vou ser instruído. E observe como é que é o texto: acerca de coisas que ainda não se viam. Opa, então vamos prestar atenção nisso. Se ao final desse culto a gente estiver orando e Deus tocar num vaso, seja uma criança, um jovem, um pastor, não importa quem for, e esse vaso Deus falar assim para ele: vai até o pastor Edmilson e diz para ele que em 2017, em maio de 2017, que é o mês do meu aniversário, em maio de 2017, ele estará pilotando uma Mercedes-Benz zero. Vocês sorriram, né? Veja, Paulo diz aos Coríntios que quando acontecem manifestações sobrenaturais, a gente deve esperar. Ele não usa a palavra esperar, ele fala assim: julguem. O julgar não é sair falando foi de Deus, não foi de Deus, foi meninice. Não é isso. O julgar de Paulo, se você pegar o grego e traduzir direitinho, é espere. Espere por quê? Para saber se foi de Deus ou não foi de Deus. Bom, de hoje até maio, eu vou ficar feliz com esse vaso que Deus usou. De hoje até maio, eu vou sair daqui saltitante, glorificando a Deus, falando: em maio, Deus falou que eu vou ter uma Mercedes. Olha só, eu estou sendo instruído acerca de uma coisa que eu sei o que é. Eu nunca tive uma Mercedes-Benz, mas eu sei, porque eu leio, porque eu vejo na rua, que Mercedes-Benz é um carro caro. Se ele é caro, deve ser bom. É carro de rico. Eu não posso ter, mas se Deus falou que eu vou ter, Ele é o dono da prata e do ouro. Oh, glória! Amém? Estamos juntos? E eu volto aqui para testemunhar. Compromisso assumido. Mas veja bem, essa é uma profecia, entre aspas, vamos colocar, boa. Eu sei o que é uma Mercedes. Só que no caso de Noé é complicado, gente. Noé foi divinamente instruído acerca de coisas que não se viam. Veja, uma profecia já é um negócio que a gente treme e fala: vou esperar, não vou esperar, foi de Deus, não foi de Deus. Agora, para Noé foi um negócio absolutamente estranho. Noé, o mundo vai acabar em água porque vai chover. Noé nunca tinha visto chuva. Não tinha chuva no planeta. Ele não sabe o que é chuva. O máximo que tinha era orvalho. Então Noé não sabe o que é um temporal. Ele fala assim: ah, tá bom, vai chover. Notou como é complicado você ser instruído a respeito de coisas que ainda não dá para ver? Ou seja, mas para você entrar numa dessa, para você entrar de cabeça numa dessa, para você acreditar numa dessa, você precisa ser divinamente instruído. E eu e você, a nossa geração, tem sido divinamente instruída acerca de algumas coisas. Santifique-se. Volte à prática das primeiras obras. Perdoe. Ame. Pague o preço. Seja fiel ao Deus que não cessa de ser fiel, mesmo quando eu e você somos infiéis. Ele permanece fiel. Nós somos divinamente instruídos diariamente. Essa é a nossa corrida da fé.
A corrida da fé é sobrenatural, tem componentes que não se explicam, a gente não consegue explicar. Ontem eu estava no carro com a minha filha, a Mariana, que está aqui, e do nada eu comecei a conversar com ela. Eu falei: caramba, né, Mary? A gente crê, a gente sabe de Jesus, a gente tem experiências fantásticas, a gente lê a Bíblia, conhece, mas Deus segue sendo um mistério, e é bom que assim seja. Quem aqui adoraria um Deus que se explicasse? Imagina se você conhecesse todos os mistérios de Deus, um Deus encaixotado, você já nem respeitaria esse Deus. Mas Ele é soberano na minha e na sua vida. Ele é misterioso, Ele é inexplicável, e Ele é o que a gente cantou: bom, 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 o tempo todo. Até quando eu e você não entendemos. Aí o texto continua e vai trazer mais uma marca para mim e para você. A corrida da fé, ela é divinamente instruída. Portanto, se ela é divinamente instruída, a corrida da fé exige temor. Olha como é que continua o texto. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus. Exige temor. Noé só entrou de cabeça no projeto que Deus propôs porque ele teve temor. E temor aqui tem a ver com respeito, reverência, e tem mais um detalhe que muitos pregadores fogem: é ter medo mesmo, viu? Tenha medo. Se tem um cara para você ter medo e respeitar, é Deus. Sabe por quê? Porque Ele com um sopro resolve a parada do planeta. Acho que é bom respeitar um Deus assim, não é? O que vocês acham? É melhor a gente ficar na nossa, não é? Reduzirmos a nossa insignificância, e o que a Bíblia fala que, olha, Edmilson, a tua justiça, as tuas virtudes, as tuas qualidades, elas não passam para o Deus soberano de trapos de imundície. Você é um vermezinho. Então é bom temer um Deus assim. Mas olha, Noé, na geração dele, ele foi temente a Deus. Portanto, a corrida da fé exige temor. Gente, nós estamos vivendo uma geração absolutamente abusada, folgada, escrachada, e que debocha de tudo, sim ou não? Tudo vira piada. Tudo vira piada. E umas mais toscas e ridículas do que as outras. É uma geração que vive um grande vazio de propósito, de projeto, de conteúdo, e, enfim, vai indo assim. E quando eu falo geração, eu não estou falando dessa geração de garotos, eu estou falando de toda essa geração, de cada um de nós. O que tem de caras de 40 anos, 50 anos, 60 anos que não amadureceram, são ridiculamente infantis na sua visão de vida, na sua visão de relacionamento, na sua visão social, na sua visão de caráter, de responsabilidade, de compromisso. Sim ou não? Você deve conhecer gente assim também. Ok? Então nós precisamos de temor, e temor enquanto reverência, respeito, honra. Nós vivemos um tempo, só para ficar claro para você, onde usava-se no passado a expressão fulano saiu do armário. Você já sabe do que eu estou falando. Mas muitos segmentos na nossa sociedade saíram do armário. O que não faltam são militâncias. Eu vou dar o exemplo de uma: o ateísmo. Veja, eu estou pouco me linchando para as militâncias. Eu não me apavoro com as militâncias, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que o Deus que eu sirvo não precisa de advogado. Ele é Deus soberano, Ele manda na história, Ele é suficiente, e Ele age por caminhos que eu e você não conseguimos entender. Nada, absolutamente nada, escapa das mãos e do controle dele. Amém? Amém. Muito bem. Mas vamos lá, ateísmo. Vou dar um exemplo para vocês.
Estados Unidos, numa faculdade, história recente, uma turma com 93 alunos formandos. E infelizmente, Estados Unidos, como Inglaterra, vários lugares que têm grandes universidades, se você pegar 99% das grandes universidades do mundo, os pilares que as governavam eram os pilares do cristianismo, do protestantismo e da Bíblia. A maioria delas todas elas foram fundadas com os valores do protestantismo. Só que hoje, o secularismo, o materialismo e todos os ismos do inferno retiraram a fé dos campos, dos lugares, dos espaços acadêmicos. Incrível, mas conseguiram fazer isso. E uma turma com 93 formandos, numa universidade dos Estados Unidos, na época da formatura, a direção da universidade chamou e disse o seguinte: vocês podem fazer a cerimônia que vocês quiserem, criar o que vocês quiserem, mas vocês não podem, em nenhum discurso, ficar agradecendo a Deus, louvando a Deus ou tributando a Deus a vitória de vocês. Porque lá não se fala em fé. Só que essa turma, curiosamente, é uma turma de 93 formandos cristãos que têm a fé em Jesus, de famílias cristãs e protestantes. Isso é um choque, mas eles têm que obedecer, porque eles estão de acordo com a regra do lugar. Chegou o dia da formatura. E aí você já sabe o que é uma formatura. Você já foi em formatura, sim ou não? Levanta a mão aí. A maioria já foi. Você sabe que formatura é uma cerimônia chata. Qual é a formatura legal? É a da minha filha. É a do meu filho. A do seu filho, se você me convidar e eu já tiver um compromisso, eu vou dar glória a Deus. Porque eu já tenho compromisso. Porque formatura nós sabemos. Vai vir os discursos do professor. Na hora que chamar 93 alunos para entregar o diploma, aquilo não acaba nunca. Sim ou não? Muito bem. Salvo raríssimas exceções, eu já assisti uma formatura que não era do meu filho e da minha filha, que eu falei: nossa, Regina, essa foi para arrebentar. Essa eu me emocionei. Chegou a formatura dos caras, e aí tudo indo perfeito, lotado o auditório, 93 formandos, e aí está lá, fala o diretor, fala o professor, o orador, o paraninfo, as surpresas, os mimos, os presentes, diploma para todo mundo e tal, até que perto do final da formatura chamam um aluno que iria ter o último discurso da turma, e aí vem esse aluno vem, para na tribuna, respira, e ele fica quase 1 minuto em silêncio. Gente, se eu parar aqui nesse púlpito 1 minuto e ficar olhando para o rosto de vocês, 1 minuto, embora seja um tempo muito curto, mas nesse espaço, nesse momento, é uma eternidade. Vocês vão ficar falando: o Edmilson esqueceu da mensagem. Ele deve estar pedindo uma inspiração agora, assim, sabe? The flash. Mas ele parou e ficou ali. E aí ele fez um discurso que fez o povo inteiro, toda a audiência, levantar e aplaudir de pé. E eu vou reproduzir o discurso dele para vocês. O discurso dele, depois de 1 minuto, ele foi, obviamente aquilo foi combinado com a turma, e aí ele foi forçando, o cara tinha umas bronquite alérgica e asmática, e ele foi forçando até que ele e ele espirrou. No que ele espirrou, 93 formandos, ele espirrou, os 92 levantaram, olharam para ele: God bless you, que nos Estados Unidos equivale ao nosso saúde, Deus te abençoe. E aí ele espirrou de novo, e o pessoal: God bless you. Aí o povo entendeu, o povo levantou e começou a aplaudir, e ele espirrava, e o auditório todo: God bless you. Diretores, professores, administração, ninguém pode falar nada, porque faz parte da etiqueta e da educação.
Olha só, no Evangelho é dito aos seguidores de Cristo que, naquela hora, no momento da perseguição, quando vocês forem testados e provados, o Espírito Santo colocará nos lábios de vocês as palavras certas. Amém? Foi um espirro? Foi uma estratégia? Foi. Mas eu creio na orientação de Deus para aquela turma. Foi o meio legal que eles entenderam de honrar a Deus e tributar a Deus a vitória deles. Portanto, a gente vive uma geração que ela perdeu o temor. Ela perdeu o temor, o tremor, ela perdeu o respeito, perdeu a reverência, mas não você. Vocês, moçada, que tem um desafio tremendo nos campos universitários, nunca se esqueçam de onde vocês saíram. Nunca se esqueçam do lar que vocês vieram. Davi chegou a ser rei de Israel, mas o Salmo me lembra que Davi, ele foi retirado por detrás das malhadas. O Salmo quer dizer o seguinte: Davi é rei, mas ele saiu de trás de ovelhas. Ele sabe de onde ele veio, ele sabe a origem dele. Não perca o temor, porque se eu sou o que sou, se você é o que é, e se você vai chegar ao Olimpo, é por Deus, não é por mérito teu. A terceira marca que esse versículo apresenta para você é: o texto vai dizer o seguinte, que pela fé Noé construiu uma arca. A corrida da fé exige obediência. E quando eu leio que Noé construiu uma arca, parece conversa de doido. E é. Não é que só parece, é coisa de doido. Edmilson, você está chamando Deus de doido? Não, eu estou usando as palavras que o Evangelho usa para mim e para você no Novo Testamento, as cartas de Paulo, que a sabedoria humana para Deus é loucura e a sabedoria de Deus para a gente é loucura, e é tudo loucura, mas para Deus o que para a gente é loucura, para Ele é sabedoria, e vice-versa, e é uma loucura. Deu para entender? Amém? Olha só, gente, vem comigo. O texto é curtinho, mas o autor de Hebreus está pegando a essência. Noé, pela fé, aparelhou, construiu, fabricou uma arca, ele fabricou um navio. O problema da Bíblia é que você folheia as páginas muito rápido, mas de uma página para outra passa muito tempo. Noé levou cerca de 100 anos anunciando que o mundo iria acabar e construindo um navio, ele e a família dele. Esse navio que ele construiu teve toda a orientação de Deus. Você pega a madeira assim, você faz assim, papapá. Deus deu o projeto para ele, ele começa. Ele só começa porque ele só fez um navio por causa do primeiro item da corrida da fé. A corrida da fé precisa ser divinamente instruída, porque se Deus não me orienta, eu jamais vou construir um barco. Presta atenção, Noé morava a 700 quilômetros do mar, e o cara vai construir um navio. O navio dele é quase que o tamanho de um campo oficial de futebol. O navio dele caberia, pelos cálculos dos especialistas que saem medindo tudo isso, cerca de 500 carros populares. Cara, na boa, não foi Noé que construiu aquilo. Foi Noé, ok. Mas as forças, a sabedoria, o projeto dá certo, foi a unção de Deus sobre aquele cara. Presta atenção. O mundo vai te questionar: por que você vai na IAP da Vila? Aí se você fala IAP da Vila, vão falar: que vila? Aí você vai ter que falar o nome. Com todo respeito, mas você vai falar Nhocuné. É baterista. Entendeu? Então olha só. Mas se obedece isso, tem
muita coisa esquisita que a gente obedece, tem coisa estranha que a gente obedece, mas a gente obedece porque um dia nós fomos divinamente instruídos. Porque se não fosse o Espírito Santo dentro de nós, na nossa corrida da fé, nós não estaríamos aqui, nós não serviríamos a Deus neste lugar, nós não adoraríamos a Jesus Cristo neste lugar, nós não declararíamos que Ele é bom o tempo todo. E eu sei que tem muita gente aqui que cantou que Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom, o tempo todo Ele é bom, mas eu sei que você está com uma vida lascada, eu sei que você está atolado em dívidas, eu sei que você está com um problema, sabe, no corpo, na saúde, e eu sei não porque estão me revelando, é porque você é que nem eu, você tem cárie, você tem dor de barriga, você tem problema, a sua casa é cheia de pecadores, debaixo do teto da minha casa tem 3 pecadores hoje, porque um saiu, mas quando ele vem com a nora, tem 5 pecadores, e quando nasceu o filhinho dele, vai ter 6 pecadores, porque o bichinho já nasce pecador. Então tem problema, mas não tem problema, porque eu fui divinamente instruído, então eu sou capaz de chegar aqui, independente de o quanto eu esteja lascado, e declarar em pé, com alegria, chorando, sabe, com mão erguida, glorificando: Deus é bom, Deus é bom, o tempo todo Deus é bom. A corrida da fé exige obediência, e esse cara obedeceu. Aí a gente chega na essência, que é a última marca desse versículo. A essência da corrida da fé. Qual é a essência? A essência, para mim, é o principal desse versículo. E o principal desse versículo é que diz que Noé, divinamente instruído, de coisas que ainda não se viam, temeu a Deus. Aí ele fabrica uma arca para a humilhação da sua geração. E lá no meio do versículo está a essência: para a salvação da sua família. Essa é a essência, meu irmão. É muito fácil falar de Noé, que nem o autor de Hebreus falou, mas cara, não foi fácil ser Noé. Eu imagino os críticos que existem hoje na IAP e em todas as denominações, porque certamente na geração e no tempo que Noé existiu, existiam críticos. Eu imagino os caras conversando sobre Noé. Meu, Noé é muito fraquinho. Cara, faz 30 anos que esse cara prega, ninguém levanta a mão e aceita Jesus. Cara, 100 anos pregando, ninguém se converteu. A mensagem dele, agora a mensagem dele era bíblica, era de Deus, era um aviso, era um alerta. Ninguém se converteu, foi ele e a família dele. Agora seria um fracasso, seria um sucesso para o mundo, mas um fracasso na visão bíblica, se Noé tivesse sido um sucesso popular. Lotou a arca de tudo quanto é gente, e perde a família. Presta atenção. Se você for um sucesso na tua empresa, na tua faculdade, no teu trabalho, na tua vizinhança, no teu clube, no teu condomínio, na tua igreja, mas perder a tua família, você perdeu tudo. A essência da corrida da fé é que eu preciso correr com a Regina, eu preciso correr com a Mariana, eu preciso correr com o Mateus, eu preciso correr com a Tawane, eu preciso correr com os meus irmãos, e eu preciso chegar lá nessa corrida no final com essa turma. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Presta atenção nisso. Se você ler todos os versículos do capítulo 11 de Hebreus, o versículo 7 é o único. Faz esse teste. Eu já tive o trabalho de fazer. Acredita no que eu vou te falar. O versículo 7 é o único que começa com a palavra fé e fecha com a palavra fé. Todos os outros aparece uma única vez a palavra fé. É somente no versículo 7 falando de Noé. E aí, desculpa os comentaristas, os intérpretes, aí eu vou dar a minha interpretação. O detalhe é que na corrida da fé, isso é a essência, que eu preciso cuidar da salvação da minha família,
Eu, Edmilson, vou precisar de fé do primeiro dia até o último suspiro que eu der nessa terra, porque a batalha é grande, é incessante, os ataques não param. Se Satanás pudesse, se Satanás conseguisse, se Satanás tivesse uma brecha para tocar na minha família, ele tocaria, mas em nome de Jesus ele não pode, em nome de Jesus ele não vai, porque é uma corrida de fé, e numa corrida de fé eu entendo que eu sou nada, que eu sou um zero à esquerda, que eu não tenho habilidades, eu não tenho capacidade, eu não tenho fôlego, mas eu sei quem corre comigo, quem corre por mim, quem me leva até o final. O Senhor Jesus. É só Ele. O dilúvio foi uma enorme inundação. Pastor, mas falar de Noé é fácil, porque aquilo que eu falei no começo é uma história que a gente olha em perspectiva. Então vamos falar de uma pessoa que enfrentou também as suas inundações e está mais próxima da gente. O nome dela é Violette Giuseppe. Ela nasceu em 1800 e alguma coisa, morreu em 1900 e tralalá. Quando ela nasceu, ela, com 3 meses, ela teve, não vou lembrar, varíola, não é varíola. É uma doença que eu não vou lembrar, doença que criança tinha, que naquela época a medicina ainda não tinha cura. E os médicos chegaram para a família e falaram, é 1 mês, prepara todo mundo, é o tempo de vida dela, vai morrer. A família orou, entregou nas mãos de Deus e a menina sobreviveu. A menina sobreviveu, cresceu. O sonho da menina era ser enfermeira naval. E ela se formou, foi ser enfermeira naval, e aí ela foi, e o primeiro trabalho dela foi no navio chamado Olympique. Aí ela começou a trabalhar, bacana, trabalhando, fazendo o serviço dela, até que um dia o Olympique, em alto mar, bate num navio de guerra e afunda. A Violette sobreviveu. Aí ela sobrevive e continua a carreira dela. Aí ela entra para trabalhar, sabe onde? No Titanic. O Olympique não é famoso, mas o Titanic você conhece. E lá vai ela, enfermeira naval no Titanic. O Titanic bate num iceberg, você sabe a história, afunda, e a Violette sobreviveu. Aí ela sai de lá, a vida continua, e ela continua procurando emprego, e ela entra para trabalhar num outro navio chamado Britannique. O Britannique bateu em alto mar numa mina subaquática e afundou. E ela sobreviveu. Se você procurar a história dela na internet, esses 3 navios, o Olympique, o Titanic e o Britannique, o famoso é o Titanic. E é famoso por causa do James Cameron, porque a história... O Jack com a menina lá nem está na história, mas aí como tem os dois, eu fui assistir no cinema quando lançou, e era muito interessante, as pessoas saíam chorando assim, o Jack morreu. Morreram 1.500 pessoas, cara. O Jack não existe. E as pessoas saem chorando por causa do Jack. Leonardo DiCaprio. E veja, ele está vivo ainda, né, o Leonardo? Era só ficção, cara. A Violette seguiu a vida dela sem trauma, ela não criou medo. Muitos de nós aqui, pode ser que tenha gente aqui que foi assaltado e morre de medo de uma situação, ficou preso no elevador, tem paura de ficar preso no elevador de novo, pode ter tido um drama num avião e não sobe no avião de novo. Tem cavalo, caiu no cavalo, não subo mais em cavalo. Cada um tem o seu. A Violette não. Cara, o navio afundou. O Olympique, depois o Titanic, depois o Britannique, e ela continuou. Ela morreu de insuficiência cardíaca com 84 anos. Ela morreu quando tinha que morrer. Amém? Corrida da fé. A corrida da fé tem inundações, tem naufrágios, tem lutas. E aí, para a gente encerrar, eu quero só destacar o nosso herói. O cara que aceitou o desafio, o cara que constrói uma arca longe do mar. Gente, eu fico imaginando o dia
que começaram a cair as primeiras gotas do céu, Noé ficou pregando. E todo mundo falando que ele era gagá, que ele era xarope, que ele era um péssimo pregador, que ele era fanático, que ele era ridículo. Mas ele está na corrida da fé. E na corrida da fé eu não quero saber o que estão dizendo ao meu respeito. Eu não quero saber o que os outros pensam. Eu não quero saber o que a plateia acha. O que eu quero é ser fiel ao Deus que me salva. A corrida da fé é assim. A corrida da fé tem humilhações. A corrida da fé você vai passar por coisas ridículas. A corrida da fé vai ter dias que você vai desanimar. A Bíblia não dá detalhes, mas certamente, eu acho que teve dias do Noé chegar, olhar para aquele monte de coisa e falar: não é brincadeira, como é que eu entrei nessa? Não é possível que o cara ficou 100 anos assim, tudo assim, redondinho e tal. Lógico que ele teve os seus conflitos, os seus questionamentos. Mas sabe, quando você, várias vezes na sua vida, já chegou e tomou uma decisão no final da noite em casa, assim, e você até orou, você chegou e falou assim: Deus, fim da linha, eu não aguento mais, acabou tudo, não dá mais, eu não aguento mais, eu joguei a toalha. Aí você deitou, você dormiu, o sol nasceu, você levantou, você foi trabalhar, Deus mandou um novo ânimo, a vida seguiu, você foi, você venceu, você chegou aqui. Por quê? Porque o Espírito Santo não te abandonou. Porque Deus não desistiu de você. Porque Ele te deu consolo e conforto e orientação. E mostrou para você que a tua visão era limitada e Ele tinha planos muito melhores para a sua vida. Aí as gotas de chuva estão caindo. Aí começa a vir aquelas gotas grossas. Sabe aquelas gotas grossas que você tenta desviar e não consegue? Quando começa a chover. E aí vem. E os caras começam a olhar assim. Eu imagino a vizinhança de Noé. Todo mundo que ele pregou falando: ah, meu Deus, será que é verdade? E chuva. A Bíblia fala que as comportas subterrâneas da terra se abriram. Começou a vir água de baixo, água de cima, água de todo lado. 700 quilômetros longe da praia. Mas a notícia, chega um cara a cavalo. Eu imagino um cara a cavalo chegando e falando: galera, tá vindo um lago enorme ali. Tem uma água subindo. O pessoal olha assim e fala: Aí o cara olha lá, vê a água subindo e chuva caindo, e a chuva vai aumentando. Aí ele olha longe e vê aquele navio bonito, brilhando. Ele fala: não, vamos correr. E todo mundo correndo. Só que nessa hora Deus já chegou para Noé e falou assim: Noé, entra na arca, tu e a tua casa, e fecha a porta. Eu imagino Noé fechou a porta, entrou, os bichos estão tudo lá, e aí eles estão lá em cima, olhando assim, e o povo chegando: Noé, abre a porta. Outro dia eu ouvi uma pessoa falar um negócio que eu não acredito. Noé não fez isso. Sabe, o cara falando assim, eu imagino Noé todo felizão lá em cima assim: e aí, entendeu? Tomou agora? Toma! Achou que era mentira? Não acredito nisso. Mas eu acho que Noé deve ter pregado para amigos, para vizinhos, pessoas caras para ele. Eu imagino Noé naquele choro, sabe? Então Deus tem algumas coisas que a gente nunca vai entender. Exemplo, poxa vida, Moisés errou, mas poxa, não deixar Moisés pisar na terra. Se reunisse o conselho aqui dessa igreja, o conselho do Parque Itália, todos os conselheiros do mundo inteiro, e falassem: gente, Noé, Moisés, 120 anos, vamos deixar o cara antes de morrer pisar na terra? Eu votaria sim. E você? Poxa, você vai segurar o velhinho? Mas Deus chegou e falou assim: não entra, não vai entrar, fica tranquilo, o Moisés é meu, o Moisés vai ser salvo, o Moisés já está na galeria dos heróis da fé, mas agora ele não entra, e você não questiona, porque você está falando com Deus. Então eu imagino Noé ali, até trocando uma palavrinha: Deus, deixa eu abrir só uma frestinha.
E Deus fala: Noé, 100 anos pregando. Eles tiveram muito tempo. E a porta fecha. A porta fecha. A água vai subindo, a água vai subindo. Presta atenção, aquela geração viu uma cena que a nossa geração vai ver. O naviozão está lá, a água está subindo, os caras estão pulando, a água está subindo, não tem para onde correr, a água está subindo, e os caras ali, não é, morreu, e a água subindo, e tem gente ali que sabe nadar e está se segurando. À medida que a água está subindo, gente, aquele navio que ninguém conseguiria tirar do lugar, só que ele boia. Aí aquela geração vê o navio boiar e subir junto com a água. Esta geração vai ver a igreja de Deus subir. Essa geração que debocha, que duvida, que zoa do Evangelho, vai chegar um dia, quem estiver vivo vai ver, quando Jesus falar: vinde, benditos do meu Pai, e possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação da terra. E ele chamar, a igreja vai subir, e essa geração vai ver você subir, no nome que é sobre todo nome. Aí começa o dilúvio, os caras ficam naquele barco. Cara, no primeiro dia tudo bem, no segundo dia tudo bem, na primeira semana tudo bem, na segunda semana tudo bem, mas na terceira a coisa estava fedendo dentro da arca. É muito bicho fazendo coisa que faz. Tem necessidades fisiológicas. Eu não preciso explicar do que eu estou falando, certo? Ok? Combinado? Gente, a arca, o tempo que eles ficam na arca, se você fizer todos os cálculos, dá quase um ano. E não tem para onde correr, é só água. E está fedendo o negócio lá dentro. Sabe por que eles não saíram da arca? Porque fora da arca seria pior. Porque fora da arca tem morte. Dentro da arca tem vida. Fora da arca você se afoga. Dentro da arca não. Se tem gente aqui pensando em pular fora da sua família, do seu lar, da sua casa, presta atenção. Você se ilude achando que lá fora é melhor, mas lá fora tem morte. E dentro da sua casa, que você tem batalhas, que pode estar fedendo agora, tem vida. E o dilúvio passa, e o arco-íris nasce, e você vence e continua no nome que é sobre todo nome. Corrida da fé é para quem é fiel. Corrida da fé é para quem crê no Deus soberano e todo-poderoso.